Olá, bem-vindos a mais um Game Changers Talks. Hoje recebemos um convidado muito especial, Carlos Moreira da Silva, um dos empresários com mais sucesso em Portugal e, pessoalmente, uma das pessoas que mais admiro na sociedade portuguesa. O Carlos é um exemplo de resiliência, visão e capacidade de execução, com um percurso empresarial absolutamente notável à frente da BA Glass, um grupo industrial português e de referência mundial. Entre muitos outros reconhecimentos ao longo da sua carreira, foi também distinguido com o prémio EY Entrepreneur of the Year, com vários outros reconhecimentos também. E para hoje, para esta conversa especial, tenho comigo também alguém muito especial, o Nuno Saramago, um grande líder e responsável em Portugal da SAP Global, onde conseguem executar transformação digital nas empresas. Vamos falar de liderança, decisões difíceis e do que é preciso para construir uma carreira de sucesso. Vamos perceber o que tem sido verdadeiramente game changer para o Carlos Moreira da Silva e para isso passo agora então a bola, agradecendo aos dois a estar aqui, passando a bola para começar então ao Nuno e para fazer a nossa primeira pergunta e fazer então o nosso kick-off. Obrigado, Miguel. E Carlos, exatamente começamos pelo tema do programa, que é exatamente Game Changers. E a primeira pergunta vai nesse sentido. Qual foi o momento verdadeiramente game changer na carreira do Carlos? A carreira é longa e, portanto, há muitas passam-se muitas coisas Melhor. e há muitas alturas em que se muda a direção da carreira portanto, há muitos game changers. Mas talvez o mais importante de todos foi a altura em que eu tive a oportunidade de empreender por conta própria, não é. Empreender por conta de outrem era uma coisa que eu já fazia há muitos anos, mas por conta própria, enfim, é preciso que as condições, eh aconteçam. E aconteceram, e isso foi um game changer para mim. Repara, isso é um game changer que acontece quando eu tenho 52 anos. Ou seja, não é tarde, nunca é tarde para ser Nunca game é changer. tarde para começar. É isso mesmo. Isso também é uma grande lição. E o que é que te motivou a assumir os papéis de liderança, aos 52, como já disseste, como conta própria, mas antes disso, qual era o grande drive, qual era a grande motivação? Eu acho que para mim a liderança está muito perto do empreendedorismo, seja ele por conta própria ou por conta de outrem. Eh, seja ele económico ou social ou de outro tipo, ou até familiar. Eh, E a liderança é uma condição necessária para o empreendedorismo, não é necessariamente uma condição suficiente. hum, mas, mas, portanto, é muito a vontade de empreender, de inspirar, de fazer crescer, que onde assenta a necessidade da liderança. E pegando exatamente nisso, na liderança, e diga-nos, Carlos, quer da fase em que empreendeu por conta de outrem, quer depois como empreendedor por conta própria, qual é que foi, assim, das decisões mais difíceis que teve de tomar enquanto líder? Também pode escolher várias. Isso é mais fácil, é mais fácil, porque há uma que é marcante e, portanto, tem está em número um. Foi o dia em que eu decidi pedir a falência da empresa Alacida de Barcelona. Fu- É uma decisão difícil, eh, e que o entorno nessa altura, enfim, estávamos no tempo da crise da dívida soberana e dessas coisas, onde a banca tinha comportamentos um bocado especiais, eh, e um dia eu percebi que andava ali a alimentar formas de destruir ativos e, portanto, resolvi pedir a falência. Decisão difícil, decisão difícil com administradores não executivos que não queriam e, portanto, foi um passo muito difícil. E esse momento é um momento em que há conselheiros, aliados, ou é um momento de solidão? Muita solidão.
muita solidão. O que ainda torna as coisas mais difíceis, não é? Ou não. Sim. Se temos as convicções, é preciso Executar. executar. É isso mesmo. Bem, essa deve ser, é realmente mais difícil. Nós gostamos também, para poder inspirar os outros, a saber, e se nós sabemos, enquanto líderes, que os erros fazem parte da aprendizagem. Houve algum erro que tenha sido realmente mais marcante e que tenha permitido uma grande aprendizagem? Há um que está ligado ao mesmo tema, que foi depois de ter decidido que compraria uma parte da Lácida de Barcelona, acabei por acabaram por me convencer a comprar a totalidade, incluindo as unidades de petroquímica. Nós temos uma intuição e não nos devemos deixar levar pelos advisors. As agendas são diferentes, nem sempre são claras e, portanto, eh, eu acho que é esse o nosso papel, é decidir, Sim. ouvir, mas decidir. Decidir. E eu aí fiz um erro muito grande. Decidi não aquilo que eu tinha decidido que era o que devia fazer. Portanto, esse é um erro muito grande, mas tenho mais. E erros e fracassos tenho Hum. tenho um rol. Mas é muito interessante porque o tema da intuição, e voltamos à conversa anterior, à pergunta anterior, que é da solidão, não é? Mas a solidão às vezes também nos permite ter uma intuição maior, não é? E acho que isso é muito Ouça, relevante e usá-la, não é? E às vezes, não é? Com as agendas, ninguém sabe o que é que defende o quê, não é? Os advisors, os administradores não executivos, e acredito que não tenha sido realmente fácil, mas é muito interessante o tema realmente da intuição enquanto uma aprendizagem, não é? Use a intuição. Mas passando ao tema exatamente da incerteza na liderança, o Carlos acha que em momentos de maior incerteza e cada vez mais estamos com com incerteza, muda o estilo de liderança ou não? a incerteza traz uma coisa fantástica, dá muito mais gozo. Dá muito mais gozo gerir com incerteza do que a tratar de bonds, de uma remuneração certa, salvaguardada, back to back, com isto e com aquilo. E, e cria oportunidades para sermos diferentes. É a incerteza. Se não houver incerteza, no limite, se não houver incerteza, somos todos iguais. E, portanto, a oportunidade para fazer diferença aparece da incerteza. Mas a incerteza cria nas organizações, portanto, não agora num investidor pontual, mas nas organizações, cria uma obrigação de liderança muito clara, que é desenvolver a liderança para além da dimensão do líder. As empresas exigem uma liderança que desenvolva a liderança. As empresas têm que ser incubadoras permanentes de líderes. E Claro. pegando nos líderes, o que é que faz um líder game changer? O que é diferenciador num líder? Alguma característica especial? Se podes dar alguma. O que é que realmente que é que consegue ser game changer para um líder? Ó Miguel, eu julgo que o mais importante na liderança e para que a liderança seja duradoura é desenvolver líderes. É fazer, criar aquilo que eu aprendi com o Eugênio Balmer da Azevedo. Empreender por conta de outrem eh, primeiro, é um motivo de satisfação nas carreiras muito, muito importante. E é muito mais rico para a empresa. Portanto, aquilo que eu acho que distingue, de facto, as lideranças duradouras são aquelas que conseguem criar, desenvolver as equipes e as pessoas. É o legado que fica, não é? Ou seja, os líderes que nós criamos, não é? Acho que É a forma de nos ultrapassarmos. Quer dizer, aquilo que criamos e que desenvolvemos é que tem que ser melhor que nós. é isso. E isso, feito de uma maneira sistemática, cria valor e cria um ativo sólido e duradouro nas empresas. E é isso faz crescer as empresas, não é? Nós não conseguimos chegar a todo lado, não é? Portanto, Não, e nem ter ideias, não é? Quer dizer, que as também é isso, não é ideias, só. quando uma pessoa está no princípio, tem as ideias todas, É isso. mas se mantém só as suas ideias, acaba mal.
Muito bem, muito bem. Portanto, é Claro. preciso. E alterando aqui um bocadinho as mudanças, e passando para um tema mais de responsabilidade das empresas e do impacto das empresas e até pelo papel que o Carlos também desempenha na Business Roundtable Portugal, hum, que responsabilidade é que acha que as empresas têm hoje em dia na construção da sociedade e no futuro de Portugal como país? Toda. Isso é fácil. Toda a Toda? responsabilidade. Toda. Porquê? Quem cria riqueza são as empresas. E, portanto, são as empresas que têm que investir, criar emprego, reinventarem-se todos os dias, porque isso é o que cria a riqueza. E a riqueza do país é a riqueza que as empresas criam. Portanto, a responsabilidade é das empresas. E também é das empresas para fazer com que terceiros, com outros stakeholders que influenciam o processo de, de criação de Portugal. riqueza, que sejam capazes de centrar a criação da riqueza e aceitá-lo como bem público e como foco da sua atuação. Mas isso também é o papel das empresas. Eu tenho hoje, enfim, mais por causa do BRP, tenho mais essa percepção que quem não chora não mama. E quem não pede, quem não exige melhorias nas políticas públicas, tem o que merece. Portanto, é preciso exigir. Sujeita-se. Sim. E esperemos que o Estado seja capaz de se reconverter. Todos nós nas empresas temos claro que os clientes são uma coisa importante, não é? São eles que nos dão o dinheiro a ganhar, são eles que nos permitem trabalhar todos os dias. O Estado não tem essa ideia nenhuma, não é? Portanto, centrar o foco em quem são os clientes dos serviços que promove deveria ser uma, Prioridade, talvez, uma não é? prioridade e centrar na criação. Quando, esse é um desafio que tenho feito no Conselho de Ministros, quando aparece um diploma novo, o que é que isto impacta nas empresas? Pensem nisso. E dá muito que pensar, porque normalmente impacta muito. Voltando ao tema da gestão, houve alguma ferramenta, com exceção naturalmente do SAP, de certeza que foi um game changer na organização toda, mas tirando o SAP, houve alguma ferramenta, seja de gestão, seja alguma skill, algo que era utilizado, que sentiste que a uma determinada altura pode ter sido também contribuído, para que as empresas que lideraste fossem game changers, ou mesmo na própria liderança? Há muitas coisas, não é? Mas eu era capaz de sublinhar duas. Uma é, são os valores da empresa e saber inspirar todas as pessoas da empresa, mesmo nas industriais até ao shop floor, com os valores e fazer entender o que é que os valores representam. Isto é muito potente, demora muito tempo. Não se faz num ano, nem dois, nem três, enfim, depende um bocadinho da dimensão das empresas. Cada vez que há uma aquisição é preciso recomeçar outra vez, eh, mas isso permite-nos desenvolver o empreendedorismo interno, porque as pessoas sabem quais são as regras. É isso. E, portanto, isto é muito potente. Agora, é preciso, de facto, vivê-los e não deixar pisar o risco. Eu nisso Um exemplo, não, não, sou ditador, ditador. ditador absoluto. Ditador pelo exemplo. Um ditador pelo exemplo, certo? Não, alguém pisa o risco, Não tem hipótese. não dorme já lá. É isso. Bem, Eh, porque, particularmente de cima, não é? claro. Exemplo de cima, senão passa a ser o cinismo dos valores e isso acho que é negativo. Só como exemplo, os valores da BA, que são uma coisa muito estável, quer dizer,
podem mudar, mas são relativamente estáveis. É heart, né, que é humildade para aprender, emoção com que se vive, ambição, rigor e transparência. E isto é preciso Preciso cumprir. decifrar e perceber exatamente o que é que quer dizer. Portanto, isso como mindset, isso acho que é muito importante. É uma alavanca muito forte de liderança. A outra, de que eu sou absolutamente maníaco, é o benchmark. O benchmark é muito potente, que muitas vezes, isso passou-se comigo, imagino que se passa com muita gente. Nós achamos que somos o melhor do bairro, não é? Sim, Olhar para o umbigo é fácil sim. ser, pá, estamos Faz a fazer isto faz muito parte bem, também. fizemos isto, já fizemos aquilo, não, não, não. Olha para os resultados do outro e diz: "Olha, como é que este é melhor que eu?" É mentira, dizemos que é para tem de Opá, truque. não, se calhar não, o mindset tem que ser outro. Como é que eu faço melhor? É, e o benchmark é E chato. o benchmark Ver onde é é essencial e é que não dá desculpas. isso. Pautar-nos pelo melhor, não é? Vou-te contar uma história curta. Na BA, eu tinha acabado de entrar na BA, nunca tinha entrado antes de entrar como como presidente do conselho de administração, nunca tinha visto uma fábrica de vidro. Ok. Bom, e portanto uma pessoa tem que aprender muito depressa, tem que estar ali nas conversas permanentes com muita gente, aprender muito depressa e às tantas a rentabilidade da fábrica da Vintes era muito má, comparada com a outra, era muito má. Porquê? A explicação? Não, é que nós fornecemos à indústria de vinho do Porto, que são séries pequenas e lotes pequenos e decorações e não sei o quê, isso não tem rentabilidade. E a minha pergunta foi: e porquê é que nós escolhemos o vinho do Porto para nossos clientes? Não há outros clientes? Porquê é que temos que ser nós a fazer isso? Ah, porque estamos mais perto. Pá, se tiver rentabilidade, sim, senão não. Não é? Mas isto era um mito, não era verdade sequer. Dinheiro. Nem sequer era verdade. Mas Criam-se os mitos, não é? Dentro das Uma crença empresas, que não se é? instala. e isso só se resolve com benchmark. É verdade. E ali era mais fácil porque tinha outra fábrica que podiam comparar, não é? Se houvesse uma era mais difícil fazer esse benchmark, não é? Isso é Não, também um mas bocadinho da também se dimensão. faz. Sim, sim, mas Nós fazemos e publicamos anualmente nas fábricas o benchmark com os nossos concorrentes, com os concorrentes. Sim, sim. que é uma coisa muito saudável. Muito saudável. Muito. Muito. Valores e benchmark. E seguramente o Carlos passou por muitas vagas tecnológicas, ou quer Hum. muitíssimas. E como é que, olhando para as que passou e para os, claro, os ensinamentos que iam ter surgido, como é que o Carlos vê esta atual que estamos a viver da inteligência artificial? Eu já passei mesmo por muitas. E eu escrevi a minha tese de doutoramento a lápis, em papel. E os microcomputadores começaram a aparecer e eu ensinei, ainda para fazer, não tinha um processador de texto, não é? Era preciso a orelha, o nariz e tal, para se fazer os códigos, os comandos todos. Eu ensinei uma secretária do departamento, que era mais jovem e mais atrevida, ensinei a fazer para ela meter a tese lá dentro. Portanto, os computadores, a robótica, a internet, Internet. tudo isso são game changers muito grandes. Data analytics, optrónica, todos eles foram game changers muito importantes. Demoram muito mais tempo que aquilo que nós achamos que vão demorar No início. a ter impacto real. No caso da IA, enfim, nas suas várias componentes, eu acho que nós ainda não conseguimos vislumbrar o impacto que vai ter na sociedade, nas pessoas e nos seus processos de aprendizagem. Agora estou a falar das pessoas pequenas, não é? Das crianças que começam a aprender de uma forma completamente diferente e das empresas. Ah,
Eu acho que é um potencial brutal, mas é preciso, mais uma vez, que isto desça até ao shop floor das empresas e ao back-office das empresas, porque a criatividade vai aparecer aí. A criatividade para usar a IA antes dela estar incluída no SAP, antes de passar a ser endémica, as oportunidades vão estar em toda a gente, Na operação. na operação e no back-office. Muito bem, agora umas perguntas rápidas para respostas rápidas, porque o tempo está mesmo a terminar. A primeira é que conselho deixarias ao Carlos com 22 ou 23 anos, ou qualquer jovem que queira ser game changer, que queira ser empreendedor, o que é que lhe podias ensinar agora, o que é que podias dizer ao Carlos com essa idade? Que tenha ambição e humildade. E esta também pode ser de resposta curta. Que pessoas é que foram verdadeiramente game changers na vida do Carlos? A grande parte das pessoas que trabalharam comigo são, são as pessoas com quem eu aprendo mais, E são muitos mesmo. e são muitos. Quer dizer, ao longo de 50 anos é muitas. Fizeram ser muitos, acho que não é tanto pelos 50 anos, é a quantidade de gente que Mas há duas pessoas que tiveram um papel diferente e muito e com um impacto muito visível. Uma foi o professor Luís Valente Oliveira, enfim, que ainda é vivo, mas e que é um exemplo para mim do que é serviço público, de rigor e de objetividade nas suas análises. É uma pessoa que me marcou, foi o meu primeiro chefe logo no 25 de Abril, logo depois de eu ter saído da faculdade, portanto, devo-lhe muito na forma de pensar. O outro é o Gabriel Verde Azevedo, que foi um challenger. Esse sim, é um challenger permanente, dia e noite. Quando se estava confortável que se tinha feito um êxito, ele já estava a mudar o jogo. já está. O jantar de comemoração já não servia para Já. comemorar nada. Já era qual é o próximo. É, Já era a definição do próximo. muito bem. E para terminar, o que é que foi o game changer na tua vida pessoal? Já falámos tanto. Isso é um bocado mais complicado. Eu tenho uma vida pessoal, casei-me 3 vezes. São três game changers, então. São 3 game changers. 3 game changers. Mas eu acho que é a minha mulher atual foi um game changer muito importante. O segundo, que é menos interessante, é o envelhecimento, que é penoso. Quando se tem consciência da perda de capacidades, é duro. Isso deve ser. Vocês não estão muito longe, mas Mais ou menos. lá chegarão. Chega a todos, chega a todos. Mas é um game changer interessante em si. Muito bem, muito bem. Carlos, muito obrigado. Foi uma conversa incrível, muito boa. E muito obrigado a todos desse lado. E vemo-nos para a semana com mais um Game Changers Talks. Muito obrigado a todos.